Eu não vou mentir, essa não é a primeira vez que eu faço esse pão. Eu passo longe de ser uma profissional, mas essa receita do Adriano Ribeiro, do Amo Pão Caseiro, é tão fácil e fica tão gostosa que eu preciso mostrar que qualquer um consegue um resultado de padaria em casa. Para 2 pães eu vou usar 4 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de chá de fermento biológico seco e 2 colheres de chá de sal. Nesse primeiro momento, é importante que o sal e o fermento não tenham contato, e então eu vou misturar esses ingredientes secos. Ingredientes secos misturados e eu vou começar a adicionar água. Eu separei 2 xícaras de água e eu vou colocar elas muito aos poucos, porque para quem está iniciando é importante que a massa não fique tão úmida. Eu vou abrir um buraco aqui no meio da farinha e adicionar água aos poucos. E misturo com uma espátula ou uma colher. Eu não adicionei toda a água, como vocês podem ver aqui ainda sobrou um pouco, mas eu já vou começar a amassar essa massa com a mão para entender como é que tá a umidade. Quando ela tá muito úmida, começa a grudar na mão. Então é importante que a farinha absorva a água para que a massa desgrude. Aqui vocês podem ver que ela já não tá mais grudando tanto, mas sobrou ainda um pouquinho de farinha aqui no fundo da tigela. Então eu vou colocar essa massa na bancada e vou colocar essa farinha em cima e vou tentar incorporar ela na massa, e se preciso eu vou adicionar aos poucos mais água. Tô sentindo que ela tá ainda um pouquinho dura, vou colocar mais um pouquinho de água. Que eu sinto que a massa já tá um pouco mais úmida. Ela tá fácil de amassar e tá grudando um pouquinho na mão, mas ela não chega a ficar muito grudada. Então eu vou modelar aqui uma bola e deixar essa massa descansando e absorvendo mais a água por 10 minutos. Passaram os 10 minutos e agora a gente vai começar a sova. Uma olhadinha aqui em como é que tá a estrutura da massa. Tá vendo que ela já ficou um pouco mais maleável. E o tipo de sova é a sova mais simples de pão, que a gente estica ela um pouco e dobra ela por cima dela mesma. Vira em 90 graus, estica um pouco, dobra por ela mesma. Estica um pouco, dobra em cima dela mesma, vira 90 graus. E assim a gente vai fazer por 10 minutos. 10 minutos se passaram na sova. E como vocês podem ver, a minha massa ela não fica bem lisinha como o Adriano Ribeiro diz que tem que ser uma massa de pão. Mas é realmente para vocês terem ideia de que mesmo um iniciante que não tem prática de sova e não tem experiência em fazer pão, pode fazer e dar certo. Agora eu vou dividir essa massa em 2 partes. Modelei ela aqui numa bolinha e vou deixar essas massas fazendo a fermentação e descansando aqui na bancada por mais 1 hora. Depois de 1 hora, as massas ficaram assim, cresceram bastante, estão fofinhas. E agora eu vou preparar uma assadeira para colocar elas. Peguei essa assadeira e passei um pouco de azeite de oliva aqui nesse papel para untar onde os pães vão ficar. E vou pegar cada uma das massas e modelar o formato do pão. Então eu vou abrir um pouco ela aqui, assim, e vou fazer uma dobra na parte de baixo e dobras nas laterais, para ela ficar um formato triangular. E aqui eu vou modelar o formato do pão. Eu vou puxando a parte de cima e enrolando ela sobre o restante da massa. Vocês veem que eu já vou fazendo esse tipo de pressão na massa, porque é isso que vai fazer a crostinha dela. Aqui no final já posso puxar. Faço uma pressão assim também, para essa massa ficar bem esticada. Os 2 pães estão modelados e então vou deixar eles descansando e fermentando por meia hora.
Enquanto a massa faz a segunda fermentação, eu vou ajustar o meu forno aqui para 250 graus, somente com a resistência de baixo ligada, e por 30 minutos. Faltando uns 7 minutos para fechar o tempo de aquecimento do forno, eu vou colocar um pano numa assadeira com água fervente, e essa assadeira eu vou colocar no forno para que o vapor dessa água ajude a formar a casca do pão. E no pão eu vou fazer uns cortes para abrir a casca dele. Assadeira com água e pão no forno. Retirar a assadeira com água do forno depois de 20 minutos e deixar o pão por mais 20 minutos. Nos últimos 5 minutos, colocar no modo grill do forno e ajustar a temperatura para 200 graus. Pães prontos, e agora eu vou passar os pães para uma grade de descanso. Eu usei as do fogão mesmo. E agora é hora de cortar o pão. O resultado é um pão com uma casca crocante, macio, e o melhor é o cheiro de pão quentinho em casa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscreva para apoiar esse canal para que ele possa continuar. Até mais!